Francine Tomás, muito obrigado pela sua participação especial aí na nossa oportunidade de entrevista no nosso congresso Talent Intelligence Brasil. São mais de 5.000 contratações, um currículo que não precisa dizer mais nada, né, Francine? Ela é founder da Conecta Capital Humano, especialista em recrutamento e seleção da área tech. São mais de 20 anos de experiência fazendo isso. E eu sei que a Francine vai querer falar um pouquinho do que ela percebeu de mudança nesse tempo todo, né? Como é que era há um tempo atrás, como é que está acontecendo hoje e tal. Mas eu vou pegar leve com você, tá, Francine? Vou começar devagarzinho. O currículo é a vitrine da pessoa? O que você pode me dizer sobre isso aí? Então, primeiro quero agradecer o convite, né? Estou muito honrada de estar aqui. É um prazer para mim poder falar um pouco do meu trabalho, poder ajudar um pouco a comunidade de RH, os candidatos, enfim, a gente poder contribuir um pouquinho para melhorar o meu lado e o lado dos candidatos também. Mas falando um pouquinho de currículo, né, de vitrine, o que eu tenho visto muito? O mercado perdendo bons candidatos porque eles não sabem se vender. Então, os candidatos às vezes falam, Fran, não tenho oportunidade, eu não consigo me recolocar, não consigo uma primeira oportunidade, porque o mercado não me dá oportunidade. Ok, o mercado às vezes é cruel mesmo com o candidato, mas eu vou dizer que boa parte desse trabalho é o lado do candidato que não está fazendo, de apoiar bem o seu currículo, de ter ele bem embasado e olhar material, olhar os materiais que a gente mesmo disponibiliza. Eu tenho, volta e meia, eu estou disponibilizando para os candidatos e-books, textos, informações para o próprio currículo, e eles ainda nos trazem currículos com dificuldade de comunicação ali, de não conseguir falar o que ele faz. Enfim, tem alguns pontos que eles conseguem melhorar e eles ainda têm essa dificuldade de se vender. E então a gente vem para um tema-chave aí do nosso dia, que tem a ver com o profissional invisível, né? Então o que esse camarada, o cara é bom e ele não tá aparecendo? Quer dizer que o que ele colocou no currículo, o currículo não é pessoa, é isso? Exatamente. Então vamos falar de 3 pilares importantes, assim, de forma bem rápida. O primeiro deles, ele tem que ter um bom currículo, e esse currículo tem que ser muito equilibrado, ele não pode nem esconder informações, nem ter informações demais, ele precisa estar equilibrado. Ele precisa ter um bom LinkedIn. Fran, mas eu não tenho muita experiência para pôr no LinkedIn. Coloca aquilo que você faz. O LinkedIn é uma excelente ferramenta para ser encontrado também. Mas eu nunca fui encontrado por lá. Mas como é que tá o teu perfil? Tá bem preenchido? Tá como deveria ser? E o terceiro, e assim, tão importante quanto os outros dois, comunicação. Como que você tá se comunicando? Fran, eu sou uma pessoa muito tímida. Isso não impede que você seja uma pessoa que se comunica bem. E se comunicar bem não significa ser uma pessoa extremamente falante. Significa você conseguir comunicar aquilo que você precisa da forma que você precisa. Então, eu acho que para te tornar invisível, você precisa falhar nesses 3. E a forma de mudar isso é olhar para esses 3 pontos, buscar informação, buscar alguém que te ajude para poder melhorar esses 3 pontos. E não custa caro. Não custa caro. Se der uma buscada rápida no próprio LinkedIn, no Google, né, no próprio ChatGPT hoje pode ajudar, é gratuito. E então, assim, se talvez uma das principais dicas do dia aí, né? A gente sabe que tem várias pessoas de RH assistindo, mas provavelmente tenham candidatos, né? Potenciais candidatos assistindo aí. Então, o que seria uma dica, né? Esses dias eu vi uma postagem da Patrícia Farac falando sobre currículo campeão. Mas se pudesse dar a dica da Francine Tomás, um currículo campeão, né? Além dessas 3 dicas aí, o que te chama a atenção? O que brilha os olhos da Francine olhando para um currículo? Eu acho que o primeiro ponto é olhar o currículo e pensar, eu tô com vontade de conversar com esse cara para saber mais. Então, assim, o que falta muito no currículo? Descrever as atividades. Assim, um exemplo muito prático. Você é analista de RH, e aí você trabalhava... eu sou analista de RH na empresa XYZ. Mas o analista de RH, ele pode trabalhar com folha de pagamento, ele pode trabalhar com treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, enfim, é um leque de coisas. Mas o que você fazia enquanto analista de RH? Porque eu vou ser bem sincera contigo, eu vou olhar um currículo, a pessoa diz que é analista de RH e ela não tem nenhuma atividade descrita, esse currículo não vai para frente. Então, eu preciso saber o que você faz diante da tua função. Esse é um ponto. Segundo ponto, você está atualizado? Você tem estudado? O que você conhece da tua área? Isso não significa, muitas vezes, as pessoas pensam, poxa, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Nem tudo é faculdade, né? Inclusive, na área de tecnologia, nada é faculdade. A gente tem visto o pessoal cada vez se formando menos. Não que não seja importante estudar, muito pelo contrário. É importante, eu acho que a graduação ela ajuda muito. Porém, a gente tem visto profissionais, né, estudando por conta própria, buscando outros cursos, outras formas de se manter atualizado. Então, são 2 pontos. O quanto você consegue descrever as suas atividades, o quanto você tem estudado e o quanto você está preparado para seguir no mercado de trabalho. Porque eu acho bacana você trazer o teu currículo e se mostrar disponível para o mercado, mas não a cada 6 meses. E aí, estabilidade, por mais que você vá ver os textos no LinkedIn, você vá conversar com algumas pessoas,
essa rotatividade de 6 meses numa empresa, 8 meses em outra, fique bonito lá no texto do LinkedIn. Na prática, quando eu tô com o meu cliente, né, a gente, enquanto consultoria aqui, olha muito estabilidade. Não precisa ser 5, 10 anos em cada empresa. Se você olhar o meu próprio currículo, eu não tenho uma estabilidade tão grande. Mas, assim, você pelo menos ficar 1 ano e pouquinho, 2, 3 anos numa empresa, ainda é bacana. Uma garantia maior para a pessoa que está te contratando de que provavelmente ele vai terminar, vai começar, vai ter um meio e um fim de um processo, de um trabalho, de algo que ele não é só a empolgação daquele momento para ir numa contratação. Isso é uma coisa bastante importante que a Francine está comentando e talvez tenha muito a ver com algo que a gente falou esses dias, né? A geração Z, né? A gente está falando de geração Z, ela está chegando com tudo, é isso, né? A gente viu que ela tem muita facilidade, habilidades aí com novas tecnologias, mas ao mesmo tempo eu escutei falar nos comentários do LinkedIn que ela tem algumas dificuldades com computadores. Eu fico pensando, por quê? Mas me conta um pouquinho, você trabalha com devs, com desenvolvedores, com geração Z, com dificuldade com computador, por que isso acontece? Sim. Essa turma, eles foram criados na frente de uma tela, mas de uma tela pequenininha, né? E assim, eu vou dizer pelo exemplo que eu tenho aqui em casa. Eu tenho um filho de 9 anos que esses dias eu pedi pra ele ler um negócio comigo no notebook aqui, ele foi com o dedo na tela do notebook. Então, é uma geração que já veio com tudo touchscreen, né? E aí, quando você dá um computador, e eu não preciso ir muito longe, já passei pela experiência de ter profissionais enquanto aprendiz, né? Candidatos a aprendiz, que eles não sabiam ligar uma CPU. Então, a gente está falando de algo que não está tão distante, né? Hoje, lógico, a gente vê muito mais profissionais trabalhando com notebook, mas muitas empresas ainda têm a CPU e eles não sabiam ligar. Então, é uma geração que está vindo diferente de mim, de você, da geração dos 40 mais aí, que fizeram curso de datilografia, de digitação, eles vêm com a tela do celular. Então, isso é um outro ponto que pega bastante. Por outro lado, a gente tem a galera do desenvolvimento, por exemplo, ou até o pessoal que tem muito interesse em trabalhar com tecnologia, eles já montam o próprio setup em casa desde muito novos. Então, são 2 mundos bem distintos, assim. É quem tem muito interesse e já mergulha naquilo de cabeça, ou então uma pessoa que pensa que, ok, eu tenho meu celular, é com isso que eu vou trabalhar. Então, a gente tá vivendo um momento bem desafiador com essa turma aí. Olha, eu acredito muito nessa evolução das gerações, né? Eu acredito que as coisas aconteciam da época dos nossos pais, também teve um trauma para nossa geração, de agora para mais nova. E a gente fala muito, eu tenho estudado bastante, inclusive outros países, principalmente Américas aí, né? Então, eu até peguei uma reportagenzinha aqui falando sobre soft skills, né? Da América do Norte, falando de soft skills, a necessidade, tem uma lista aqui de 10. Eu até recentemente estava fazendo também uma palestra na Colômbia sobre inovações e tal, e peguei um material de lá e tem 3 delas que bateu, né? O que eles estão falando nos Estados Unidos, estão falando na Colômbia também, pensamento crítico, empatia, que tem correlação com relacionamento interpessoal. Isso é uma coisa que não tem muito como a gente mudar, né? Gestão do tempo, 24 horas é o mesmo para todo mundo, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas soft skills, não só as que eu vi lá da Colômbia, dos Estados Unidos, mas o que se aplica aqui no Brasil? Também tem correlação com essas? E de que forma, aí eu vou pegar um pouco mais pesado com a Fran, de que forma que você identifica essas soft skills já antes de uma entrevista? Dá para ver isso num currículo? Como é que você faz para já separar o joio do trigo? Sim. O que eu preciso pontuar antes de tudo isso é que a gente tem vivido um momento de muita informação. Então, assim, eu não conheço ninguém que não esteja fazendo 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né? Gerir o tempo virou algo, assim, incrível para quem consegue, mas a maioria de nós não consegue. A gente marca a reunião, precisa desmarcar, a gente tem um compromisso e, assim, são 30 minutos, são 40 minutos, 1 hora, passou muito disso, a gente já entra em desespero, porque a gente sabe que tem outro compromisso, né, no momento seguinte. Aquela situação assim de meu horário de trabalho é das 8 às 18, ninguém mais consegue fazer isso, e quando faz, leva trabalho para casa e aí tem que administrar família, emprego, as amizades, enfim, lazer. Então, gestão do tempo é algo que tá ficando muito raro, porque as pessoas realmente estão com dificuldade. Mas existem formas de a gente equilibrar isso e colocar prioridades, isso é uma das formas. Acho que a principal forma de você conseguir se organizar quanto ao teu tempo são as prioridades. E quando a gente vai para um processo seletivo, o que eu vejo? Já aconteceu, e não foi nem 2 vezes, de eu agendar uma entrevista via Meet com o candidato, via Teams, enfim, e eu ter que chamar o candidato no WhatsApp e falar, você não vem? Daí a gente tem 3 caminhos. Ou o candidato fala, Fran, me desculpa, tô com problemas técnicos, mas já tô entrando. Fran, esqueci, já tô entrando. E o terceiro é nem responder, nunca mais. Então, parece, não, meio que rola uma vingança, assim, o RH me deixou esperando tanto tempo, é a minha vez de me vingar. Só que tem um outro lado que
a gente não pode generalizar, né? Assim como eu não tô generalizando aqui também. Eu, como RH, eu tento sempre cumprir os horários dos meus candidatos, dar resposta, enfim, todo aquele processo que eles cobram tanto, mas por outro lado eu também peço esse respeito, né? Então, o que a gente vê muito mais do que gestão do tempo, eu acho que é gestão de responsabilidade. E o que os profissionais pensam, assim, não vou participar dessa entrevista, eu vou deixar ela, né, esperando e tá tudo certo. A gente se comunica, né? E a gente fala, cara, eu tô com um profissional que tem um currículo muito bom, mas ele já furou 2 vezes na entrevista comigo. A gente acaba se conhecendo, né? Então, a pessoa fica com uma marca ruim, né, enquanto candidato. Então, assim, não custa nada você dizer assim, olha, eu não vou poder participar. Ou então, olha, eu tive um problema aqui, eu acabei esquecendo, não anotei, enfim, né? Inventa uma desculpa, fica mais bonito do que você não responder, ou de você, enfim, né? E essa gestão dessa responsabilidade mostra muito quem o candidato é. Não vou dizer assim que não seja, que seja algo imperdoável você se esquecer, você ter algum problema. Não é, muito pelo contrário. Mas você não responder, você simplesmente ignorar, ou como já aconteceu aqui, o candidato ir fazer entrevista, ele chegar sem camisa, ele chegar deitado. Isso já aconteceu inúmeras vezes e nos nossos grupos de WhatsApp aqui de recrutadores a gente fala muito sobre isso. Então, o candidato precisa se preocupar muito com a responsabilidade que ele tem sobre essa imagem, né? Não é só um currículo, ele tem uma imagem a zelar também. Então, isso a gente já pega, assim, pra mim, tem muita relação com gestão do tempo também. Como é que você tá organizando as suas prioridades para me entregar o que eu preciso? Porque isso vai me mostrar quem você é quando eu te mandar pro meu cliente, quando eu te trouxer para dentro da minha empresa. Esse coitadismo, ele acontece, né? Provavelmente o cara que chegou sem camisa, que tá talvez querendo se mostrar coitado para ter alguma vantagem, mas é o contrário, né? Então, a impressão que eu tenho Eu acho que não é nem um coitadismo, sabe, Ernesto? Eu acho que é muito mais uma falta de cuidado com a própria imagem. Como se ele dissesse assim, ela tem pouca gente para escolher, eu posso ir para qualquer jeito, porque o meu currículo é bom. E a gente sabe que é um leque de coisas, né? Você tem que ter um bom currículo, você tem que ter um bom perfil e você tem que entregar aquilo que você está prometendo, tanto de perfil quanto de currículo. Então, por mais que esteja com poucos candidatos, se você tiver um bom currículo, mas se você chegar na entrevista sem camisa, você não passa da entrevista. Ou melhor, às vezes eu não vou nem te entrevistar, porque eu vejo como uma falta de interesse da sua parte em vir participar do processo comigo, porque nem disso você cuidou. E esse fator, ele, né, às vezes a escassez da mão de obra pode fazer com que a pessoa pense, do jeito que der, eles vão me chamar. Mas com certeza o RH não vai se queimar, a pessoa, o headhunter não vai se queimar a sua imagem por causa da imagem do outro. É melhor não ter um profissional do que ter um profissional que queime a própria imagem. Então, esses cuidados pessoais, né, eles são detalhes aí que se não forem pensados, eles vão te tornar invisível, né? Vão tornar o candidato invisível para o processo. E a gente já está entrando numa área aí de entrevista, já estamos falando um pouquinho de algumas coisas aí, mas para a gente finalizar essa parte, eu queria contar uma historinha. E eu já fiz muitos processos de contratação também nas minhas empresas, e uma coisa que me chamou muita atenção é que tá um processo seletivo que a gente estava contratando pessoas para trabalhar com lean manufacturing, coisa de fábrica, essas coisas. E aí, nossa, na empresa de consultoria vinha muito currículo, era 60 currículos por hora. Eu nunca vi uma chuva de currículo tão grande em outra área como na empresa de consultoria. Então davam pilhas de currículo, né? Hoje em dia é tudo mais digital, naquela época que eu tô contando essa história era físico mesmo. Então estavam todos impressos lá. Eu chamava 2 estagiários, falava para eles, olha, vocês pegam esses currículos aqui e classificam para mim. Se tá escrito Lean Manufacturing, você põe nessa pilha aqui. Se não tá escrito Lean, você arquiva de acordo com o artigo 6º do lixo. Você já tinha a tua própria IA. Estagiários. E aí, de vez em quando, né, tava lá o arquivo 6º do lixo, tava lá uma pilha de currículos, eu pegava um currículo e via que era engenheiro de produção na cesta do lixo. E eu ficava pensando, como é que pode? Eu até ia lá, brigava com os meninos lá, como é que pode? Vocês puseram engenheiro, Lean Manufacturing, né? Ele come no café da manhã, isso aqui, vocês puseram no lixo. Daí eles falaram, não, mas você falou pra ter Lean, eu ponho na pilha, se não tem, eu jogo fora. Quer dizer, a falta de uma palavrinha simples, que tem a ver com a vaga, tornou o camarada invisível. A minha IA de estagiário naquela época, hoje se transformou por IAs, né, tecnologias, né, até que estão vindo, já vieram para ficar, e estão tornando muita gente invisível. Você pode confirmar isso? É a realidade? Sim. Não tem pra onde fugir, o teu currículo tem que estar adequado, e às vezes, e até aconteceu algo bem recente, assim, a gente estava com uma situação ali eu fiz um post no LinkedIn falando um pouco sobre a dificuldade da gente encontrar profissionais hoje mais para a área de mecânica, hidráulica, né, que o pessoal mais jovem não quer estudar e tudo mais. Eu fiz um post sobre isso. E aí uma pessoa comentou assim, Fran, falta oportunidade, não é? E até na área de tecnologia, e isso me acendeu uma luz. Eu falei, gente, se ele tá reclamando de oportunidade na área de tecnologia, tem alguma coisa errada.
E aí eu dei uma dica pra ele, assim, né? Assim, eu tenho fixado no meu LinkedIn lá um manual que se chama Conquistando o Emprego dos Sonhos, onde eu dou dicas de currículo, de LinkedIn, de entrevista, enfim, tá gratuito lá pra quem quiser baixar. E ele... Daí você vai olhar o perfil dele, ele não tá no perfil adequado. E ele falou pra mim, Fran, não é uma palavra ou outra no meu LinkedIn, é falta de oportunidade. E aí é o pulo do gato, sabe? Você precisa olhar com muito cuidado, porque é uma palavra ou outra. Continua o mesmo problema de link que você tinha lá, é o problema que a gente tem hoje. Se você não tiver adequado o teu currículo, e a inteligência artificial pode te ajudar com isso, se você não adequar o teu currículo com palavras-chave, de acordo com aquilo que você faz, com a tua experiência, com a tua formação, você fica invisível. Então, os ATS estão preparados para isso. E talvez, dependendo da tua área, você precisa ter 2, 3 modelos de currículo para imputar em cada ATS, em cada vaga, de um jeito diferente, né, para uma vaga diferente. E aí aquela máxima vem à tona. Buscar trabalho dá trabalho. Então não é assim, eu tenho um currículo padrão onde eu mando pra todo mundo de qualquer jeito. De novo, as pessoas não vão te aceitar do jeito que você tá. Você precisa se preparar pra isso. Existem demandas a serem cumpridas pra você ter sucesso. Então não adianta você panfletar o teu currículo de qualquer jeito. Precisa ser estratégico. E até, se me permite, eu tô vendo a nossa equipe dos patrocinadores, aí eu vou fazer um merchandising, tá? O Talent Ads é uma plataforma que trabalha com match perfeito, com o objetivo de rotatividade zero. O pessoal da Talent Ads está ali atrás dos bastidores, ajudando em toda essa filmagem, então até um pouco emocionados por causa disso que a gente tá conversando aqui, porque é exatamente essa oportunidade que eles criaram recentemente na tecnologia para melhorar o currículo, para encontrar as palavras, para alinhar um currículo com uma vaga, aquelas palavras-chave que você está esquecendo de colocar ali. Então, e usa inteligência artificial também, Ernesto? Usa inteligências de diversas formas, as naturais, a gente vai falar um pouquinho sobre um processo humanizado, mas principalmente inteligências artificiais, dados de mercado, dados de diversas fontes diferentes. Então são as novas tecnologias que vêm surgindo para justamente atender, né? Imagina você ser a headhunter que tem os melhores KPIs de rotatividade nas empresas que você está atendendo. Acho que são esses os objetivos que a plataforma Talent Ads tem resolvido aí para os nossos clientes. Sejam clientes, pessoas, candidatos, né? Porque tudo nasce ali, é a nossa matéria-prima, né? Inicial. Eu sempre acredito que eu vejo o pau que nasce torto até assim ser torto. Então a gente tem que começar a arredondar o negócio desde o comecinho para que chegue lá no final o match perfeito. Então se o candidato está se preparando, né? A plataforma desenvolveu toda essa metodologia para justamente começar certinho. E aí, logicamente, isso era uma das perguntas que eu queria fazer para você antes de a gente ir um pouquinho mais aprofundado nas entrevistas. Como que, a gente tem se frustrado com currículos ruins, com situações que a gente vê que o camarada podia ter melhorado, podia se esforçar, mas a descrição das vagas, eu percebo que elas também têm muitas oportunidades de melhoria. Às vezes, o encantamento das pessoas para estarem querendo vir trabalhar nas empresas parte desse primeiro momento de encantar o talento, né, o profissional aí. E essa descrição das vagas, você tem sugestões para dar para os recrutadores, para as empresas que estão gerando essas vagas, que estão criando esse modelo, essa cultura, esse fit e deixando claro isso para as pessoas? Uhum. Eu acho que o primeiro ponto, e isso eu falo muito com os meus clientes, assim, descrição de vaga é algo que tem que ser flexível. Flexível por quê? Você tem aquilo que você precisa, mas você tem que olhar aquilo que você precisa diante do que o mercado oferece. Então, você pode querer um profissional. Vamos citar um exemplo clássico aqui. Você precisa de um analista de RH que conheça de recrutamento e seleção, mas que conheça de folha de pagamento. Vai ser muito difícil eles são 10 de 10 nos dois, né? Então, eu preciso do analista de RH sênior. Ok, ele provavelmente não vai ser sênior em recrutamento e seleção e vai ser sênior em folha, ou vice-versa. Então, você precisa ter muita flexibilidade se você quiser realmente fechar a sua vaga. Então, olhar um pouco mais para esses perfis com um olhar frio, procurando exatamente o que você precisa, do que jogar tudo pro universo, que nem você pagando 30 mil para esse candidato, você não vai conseguir que ele atenda o que você precisa, mas ser muito prático e direto. Eu preciso desse profissional que seja muito bom em folha de pagamento, mas eu preciso que ele tenha um conhecimento raso que seja, ou um conhecimento mediano em recrutamento e seleção, porque ele vai me ajudar nas demandas. Então, é esse olhar. Eu preciso de senioridade nos dois. Aí a gente tá indo para um outro movimento, que talvez a gente ache esse profissional, mas normalmente ele não vai custar o valor que você quer pagar. Então a gente tem que ter muito essa flexibilidade. Isso, aqui eu citei o exemplo do analista de RH, mas precisa ser muito flexível com todas as vagas, né? A gente vê muito na área de tecnologia, eu quero um full stack. O teu full stack, ele pode ser muito bom em front-end, mas ele nunca vai ter 100% em front e em back-end. A gente precisa ter muito essa noção, assim, que ele vai se destacar em alguma coisa e a outra ele vai ser bom,
mas não tanto quanto aquilo que você espera. Então, essa flexibilidade hoje, e a gente trabalha muito, né, trazendo essas informações para os nossos clientes. Olha, o mercado hoje, para isso aqui que você está pedindo, ele vai pagar tanto. Mas se você puxar a tua régua um pouquinho para baixo, a gente consegue chegar onde você precisa. Então, por isso que eu digo que às vezes a vaga não fecha, não porque a tua vaga é ruim, não porque o que está buscando é ruim, porque você está fazendo errado. Então, a consultoria ajuda nisso também. Eu percebo que a capacidade da pessoa querer aprender talvez é mais importante do que ela já saber alguma área específica, né? Ou ser sênior em alguma área. E esses detalhes de soft skills, às vezes não está tão claro num currículo, né? Às vezes não adianta você escrever, eu sou proativo no currículo, né? Entra na fila dos proativos, então todo mundo fala isso, né? Mas como que a gente consegue ver a proatividade nos currículos, né? Com relação ao grau de escolaridade que tem evoluído com uma certa frequência, né? Essas coisas, inclusive, né? Falando, a plataforma consegue identificar. Mas vamos lá, vamos voltando mais para o nosso processo, que eu acredito que necessite muito mais humanizado, né? Como medir o brilho nos olhos do candidato? Não tenho total certeza até que ponto as tecnologias, as IAs, elas vão conseguir chegar nesse nível, apesar de terem aí uma evolução muito grande, né? E falando de entrevistas, né? O que você pergunta? Eu tenho, por exemplo, a Runa RH, eles trabalham com perguntas-chave aqui, dando dicas também para as pessoas já virem meio preparadas, né? O que a pessoa se entusiasma por fazer, qual a expectativa do próximo emprego. E tem uma pergunta que eu sempre gosto de entender, né? E dar sugestões, recomendações para as pessoas, porque é uma pergunta que eu sei que torna invisível muitos candidatos, que é aquela perguntinha-chave de qual que é a expectativa salarial, né? O que você pode falar sobre essas perguntas? Você tem dicas para esse tipo de pergunta? Se a pessoa já tem que ir em mente o que ela espera, como que ela faz esse... Tem que saber que essa pergunta vai vir em algum momento, né? Sim. É até engraçada essa pergunta da expectativa salarial, né? Hoje não tanto, mas eu lembro que na época da pandemia, que a gente tinha muito mais vaga do que candidato qualificado, quando a gente pedia a pretensão salarial, o candidato às vezes nunca mais respondia, ou então ele dizia assim, se você não sabe quanto você quer pagar, eu também não sei quanto eu quero ganhar. Só que o que acontece muito? Às vezes o cliente, ele tem um orçamento, mas ele tem uma senioridade a ser atingida também. Então, assim, vamos supor, ele tem um orçamento de R$10.000 para um profissional pleno. Mas chegou um profissional sênior pedindo 12. Então, ele não vai descartar esse profissional. Não que o orçamento seja 12, mas é que ele vai ter que gastar muito mais energia para talvez buscar um superior e dizer, olha, eu tenho um cara bom por 12. E o contrário também, às vezes ele tem uma vaga de pleno, que paga 10, mas ele tem um júnior que é muito bom, muito proativo, né, que tá cumprindo atrás, que tá pedindo 5. Então ele fala assim, 5, ok. Mas aí o que acontece? A gente às vezes vai divulgar vaga com 10, né? E aí o candidato que hoje tá ganhando 5, chega lá pro ano, eu tenho interesse na vaga, mas hoje a minha pedida é 10. Eu falei, tá, mas quanto é que tá o teu salário? O meu salário hoje é 5. E esse cara vai perder a vaga. Porque às vezes ele tinha uma enorme possibilidade de estar ganhando ali uns 8, por exemplo, mas ele foi ambicioso ao extremo. Ele tem a capacidade de entregar, às vezes, o equivalente a R$10.000, mas por pura ambição, e uma ambição ruim nesse caso, ele vai perder a vaga, porque ele é um candidato bom, que podia ter um bom desenvolvimento, mas ele foi olhar só valor, não foi olhar as possibilidades ao redor dessa oportunidade. Então, esse é um ponto, tá? Então, às vezes acontece, por exemplo, de eu divulgar as minhas vagas, e dá pra ver muito isso nas minhas divulgações, eu coloco assim, salário pode chegar a R$10.000, porque quem vai definir isso é o meu cliente na hora da entrevista. Ele vai saber se você vale 10 mil. Então, não significa que você ganha 3 e vai ganhar 10. Então, é muito importante o candidato também saber o seu real valor. Porque, às vezes, o profissional não sabe. Ele não sabe quanto ele vale, ele não sabe quanto ele pode, quanto ele precisa ganhar. E isso vale extremos. Pro profissional que acha que tá valendo muito, né? Eu tô ganhando 5, mas mereço 10. Tá, mas o que você tá fazendo pra chegar nos 10? E o contrário também. Mereço 5, mas tô ganhando 2. Tá, mas por que você segue ganhando 2, né? Então, é muito importante o candidato se reconhecer e atentar, né, o quanto ele vale. E aí, eu vou pegar um outro gancho, que eu sei que hoje já tem plataformas que fazem isso, né? De você imputar o teu currículo e a plataforma dá um valor para ti, assim. Então, a Talent Ads é uma plataforma que vem para resolver justamente isso daí. Ela avalia o mercado, considera aí valores de dados reais, né, que tem, e que correlaciona esse tipo de precificação, né, valuation no salário que aquele currículo vale. Não é quanto aquela pessoa vale, é aquilo que foi escrito sobre ela. Muitas vezes... Por isso que esse currículo tem que estar bem feito, né? Oi? Por isso que esse currículo tem que estar bem feito.
Exatamente, e a plataforma nasceu, né, pelo que a gente tem falado com os desenvolvedores da plataforma, justamente colocando esse valuation para a pessoa querer se melhorar. Então, quando ela melhora o currículo, ela se torna mais autoconfiante até para uma entrevista. Então, ela vai saber falar os seus benefícios, suas conquistas, o seu real impacto, a transformação que essa pessoa conseguiu oportunizar nos trabalhos anteriores, né? Então, não só o tempo, né? A gente vê o tempo, tempo curto, às vezes não é visto como com bons olhos, né? Mas no tempo curto, se tiver tanta coisa que foi feita naquele momento que oportuniza com que a pessoa mostre que realmente ela causou a transformação, isso é uma das soft skills aí que mais se deseja no mercado. Tanto que quando a gente, né, conversou na última reuniãozinha nossa, você falou bastante sobre o acertar, né, essa pressão que o RH tem vivido sobre acertar o candidato certo para aquela empresa, né? Claro, tem o objetivo de fechar o negócio, mas tem o objetivo também de que esse candidato seja o que vai interagir com a equipe, que vai conseguir se engajar com o fit, com a cultura da empresa. E, queria que você pudesse comentar o que é esse engajamento, o que é a pessoa estar engajada, né? Quais são todos os fatores que você consegue enxergar, né? Não tem habilidades técnicas, socioemocionais, fit de empresa, fit com o próprio chefe, né? E o que mais tudo que tem que acontecer para esse match perfeito? Sim, a gente tem alguns recursos, né, que a gente ajuda o cliente e faz essa triagem. Eu acho que o que pega muito, eu acho que 2 pontos, eu acho que a gente pode falar bastante. Primeiro, cultural, e a gente aqui vai falar de vaga presencial mesmo, tá? Não vou nem falar do remoto, porque o remoto é uma outra história, mas no presencial, são de culturas, né? Então, num país como o nosso, assim, onde eu tô, Santa Catarina hoje, onde eu tô, a gente vai ver muita gente de fora de Santa Catarina, muita gente de fora do Brasil. Então, são pessoas que vêm com culturas distintas para dentro de empresas que às vezes têm culturas muito fechadas. Então, como é que você aceita aquela cultura? Esse é um ponto, né, que vai fazer o candidato ficar ou não. E como a empresa está pregando essa cultura também. Porque a gente está falando de cultura no sentido de como que essa empresa se coloca para os seus colaboradores. E às vezes não é uma maneira legal, e a gente vai ter uma grande rotatividade também, né? Então, não tem como você engajar um profissional se você está implantando uma cultura que é a tal da cultura tóxica, né? O pessoal gosta de comentar. Por outro lado, a gente tem gestores, que aí a gente vai ter choque de geração muitas vezes também, que são gestores que já estão, né, que vêm de uma outra realidade, né, de uma outra, até digo assim, uma outra visão de mercado. Então a gente tem um choque de gerações que pode trazer alguma dificuldade e não, né, trazer um profissional que não vai engajar. Embora no processo seletivo a gente consiga pegar muito disso, eu brinco que no processo seletivo todo mundo é herói, né? Todo mundo faz tudo, todo mundo aceita tudo e a gente só vai ver no dia. Então, a gente conta com outras ferramentas, né? Com DISC e entrevista por competência, algumas ferramentas que ajudam a entender um pouco a forma de trabalhar do profissional, mas eu vou te falar que é só na prática. E uma das premissas que a gente tem aqui é conhecer um pouco mais do cliente para saber o tipo de candidato que eu vou mandar para ele. Então, a gente tem muito claro que, assim, que tem candidatos que às vezes tecnicamente ele é muito bom, mas com ele eu digo, não adianta mandar para o cliente porque não vai passar. E, assim, a gente tá fazendo um erro, assim, sabe, de olhar e não, vamos tentar porque ele atende tecnicamente tudo que o cliente precisa, mas comportamental não, né? A gente sabe que, é uma empresa mais fechada e ele não sabe cumprir regras, ele não vai chegar no horário. Isso atinge o todo, né? Então, não tem como a gente insistir. A gente prefere, às vezes, trazer alguém que não tem tanto conhecimento técnico, mas que tem um comportamental que tem um pouco mais a cara da cultura da empresa, ou que se mostra mais similar e, no fim, acaba dando match porque ele consegue ser o técnico, ele consegue treinar, né? E já o comportamental é mais difícil. Desenvolve. E, bom, última perguntinha sobre entrevista, pra gente ir pra nossa reta final aí. Eu fiz uma pesquisa aqui no LinkedIn, Turbo Talentos, eles falaram que a geração Z aqui nas entrevistas e tal, eles perceberam os pais estão nas entrevistas, talvez de forma direta ou indireta. Existe uma pressão de casa, né? Sobre onde que o meu filho vai trabalhar, o que eles vão fazer, o que eles... Tá acontecendo mesmo isso, então o recrutador tem que estar pensando também, não só no profissional, mas também nos pais dele, para encantar a família como um todo. Sim, tem virado uma tendência, tá? E colaboradores candidatos maior de idade já, acima dos 18, com o pai, com mãe, com às vezes namorada. E assim, a gente foi meio que pego de surpresa, porque, ok, pra cargo de aprendiz a gente até acha bacana, porque é um olhar diferente, porque eles são menores de idade, na maioria das vezes, né?
Mas aí a gente acende alguns pontos, né? Isso é meio que um reflexo da nossa sociedade, que os pais têm insegurança em saber para onde os filhos estão indo, né? Como que estão indo. E, às vezes, por questões de cuidado mesmo, né? Principalmente quando é uma empresa menor, uma empresa desconhecida. E, por outro lado, tem um pouco da imaturidade dos candidatos, né? Que, eu não me sinto seguro para ir sozinho. Mas tá, peraí. Como é que dia a dia você vai trabalhar sozinho? Como é que vai acontecer essa relação? Então, eu acho que cabe ao RH ter uma maturidade grande para, né, no dia a dia entender como é que isso vai funcionar, como é que vai lidar com isso. Eu, particularmente, nunca vivi essa situação. A gente acaba trabalhando com profissionais mais plenos, sêniores, né, especialista para cima, mas dentro dos fóruns que a gente participa e dos grupos, a gente vê isso que está acontecendo e não é pouco, né, em todos os lugares do Brasil. Então, a gente olhar, assim, hoje, se acontecesse comigo, eu ia tentar entender por que esse pai, por que essa mãe estão juntos na entrevista e ver o quanto esse candidato, ele tem autonomia para poder responder as perguntas, no dia a dia, como é que vai ser esse profissional? Então, acho que a gente tem que, assim, não julgar de primeira, né? Porque a gente tem tendência a julgar, eu vou contratar o profissional, mas por que a mãe tá vindo junto? E tentar entender o contexto, mas é uma realidade de mercado. Olha só, que interessante, né? Não dá para esquecer mais nada quase hoje, né? O recrutador, ele tem que estar que nem a gente fala quando tem criança pequena, tem que ter um olho nas costas, né? Para ver de todos tem que estar alerta o tempo todo, isso mesmo. E a gente tem percebido, né, essa geração nova, a geração Z, eles aparentemente não estão querendo criar muito apego, né, raízes com as empresas. A gente está sendo, logicamente, pressionado para ter pessoas que fiquem mais de 1, 2, 3 anos na empresa, mas a realidade é que a rotatividade na geração Z, ela é rápida, né? A pessoa entra em meio ano, um ano, já está saindo. Como dosar tudo isso, né? Como alinhar essas expectativas da empresa, do candidato, da família? Eu penso que é importante você ter proximidade com o teu colaborador, que é diferente de ter intimidade. As pessoas confundem muito isso. Então, assim, proximidade, eu vejo que isso eu tive por experiência própria, sabe? De estar numa empresa onde a gente via uma certa rotatividade, mas porque ninguém sabia o que estava acontecendo com o seu funcionário. Então, eu, enquanto RH, eu mudei aquela história de, vamos ali na salinha conversar. Não, eu fui para dentro do cafezinho, lá na Copa, para entender assim, tinha funcionário com filho doente, que tinha funcionário com dívida, que tinha funcionário que estava preocupado porque tinha demanda para entregar e não ia dar tempo. Então, é você criar cúmplice, né? Você entender, ok, esse candidato aqui esse colaborador aqui tá com um filho doente, né? Vamos pensar assim, num profissional de geração Z, molecada ali dos 19 anos veio trabalhar comigo e não tá rendendo o quanto deveria. Chama essa pessoa para tomar um cafezinho, chama ali para entender um pouquinho mais o que tá acontecendo, mas tenta olhar de forma ampla. O que eu vejo? Tem uma parcela da galera, assim, que não quer trabalhar realmente, que tá ali, sabe que daqui a 2, 3 meses, assim, as coisas não forem como eu quero, eu saio porque o mercado vai me receber e tá tudo certo. Mas tem a turma que tá com dificuldade e não consegue falar dos seus sentimentos, não consegue comunicar aquilo que tá acontecendo. Então, acho que o RH cabe aos gestores trazer ele para perto e fazer essa pessoa ter uma parceira mesmo, né? E entender. Vai mudar alguma coisa? Claro. Porque essa pessoa vai estar mais confiante e vai estar mais tranquila em estar ali, né? Se ela não quiser, ela vai embora. Você pode conversar 10 mil vezes com ela. Mas se você trouxer ela pro teu lado e você fazer dela o teu braço direito, fica mais fácil você poder dizer pra ela, olhar pra ela e dizer, você tá chegando atrasada e que a gente não tolera muito essas questões. Ou, eu pedi pra você entregar até o meio-dia e já são 14 horas e você não me entregou ainda. O que tá acontecendo? Pois não dei tempo, tal. Mas você ficou no celular a manhã toda. Então, assim, ter esse jogo de cintura. Eu acho que essa, assim, é jogo de cintura que a gente vai ter pra não ter um embate de gerações, como foi lá atrás com a gente, né? A galera dos millennials, enfim. É jogo de cintura pra entender que hoje a gente vai ter profissional na mesma empresa de 14, que é o aprendiz, e de 70, porque as pessoas envelheceram e elas seguem trabalhando. Então, a gente vai ter 3, 4 gerações trabalhando juntos. E ou as pessoas se entendem e se conectam, ou a gente vai ter só velho trabalhando. Precisa estar no mercado e a gente precisa saber como acolher eles. Eu até tô com um folhetinho na mão de uma grande empresa aqui na área que ela atua, da área automobilística, e tem diversos programas aqui na área de recrutamento, seleção, e um deles é Generations. Quer dizer, eles estão buscando pessoas talvez com um pouco diferente daquele que a gente está acostumado, né, na faixa dos 20, 30 anos. Talvez estão procurando aí faixa de 40, 50 anos para estar atuante. Hoje tem acontecido isso? É uma tendência? Com certeza, com certeza.
Aí a gente também pisa em ovos, tá? Porque o mercado tá dando essa guinada, mas de forma muito lenta, de contratar profissionais acima de 40, 45 anos, que, como eu sempre digo, são profissionais que já são vistos como velhos para o mercado. E me incomoda demais, porque eu até comentei contigo, né, com 40 anos eu sou velha para o mercado de trabalho, mas como empreendedora, eu tô numa idade ótima. Então, peraí, a minha entrega muda enquanto eu sou CLT, do PJ pro CPF muda, né? Esse é um ponto. E por outro lado, se vê um engajamento muito grande da galera que era para estar se aposentando. Então, cada vez mais. Começou com o pessoal indo para tarefas mais operacionais, que você vai ver com muita frequência em grandes supermercados, por exemplo. Quem é que cuida de organizar os carrinhos lá? São o pessoal 50, 60 a mais. Quem é que às vezes está no caixa PCD para idoso? É uma pessoa de mais idade. E a gente tem visto isso em um outro nível. Aí, um nível profissional já em escala gerencial, os analistas. E o que está pegando para esses profissionais? Por que eles às vezes não conseguem evoluir? Porque eles estão perdendo para a tecnologia. Então, essa mudança de mercado, a gente não vai ter como escapar dela. Os profissionais vão acabar trabalhando até mais tarde que eu digo, se aposentando cada vez mais tarde. Isso vai muito ao encontro da nossa longevidade, né? A gente está vivendo mais e com certeza trabalhando mais. Somos uma geração que provavelmente não vai se aposentar, então o mercado vai ter que olhar para isso. E cada vez mais os profissionais estão se preparando também. Então, se não se prepararem nesse sentido de tecnologia, e isso eu não estou falando nada absurdo, tá? Porque até a pessoa que vai lá organizar os carrinhos no supermercado, ou que vai trabalhar só de caixa ali, ela vai ter registro de ponto, que às vezes é no celular, ela vai ter a tecnologia em algum momento próximo dela, né? Os mercados cada vez mais com autoatendimento, com situações assim. Então, são profissionais que o mercado vai aproveitar, vai olhar para eles com mais força daqui para frente, mas as pessoas também precisam se equilibrar para ocupar essas vagas. Olha a dica da Francine, sensacional. Então vamos para a nossa reta final aqui. A Francine falou muito sobre o currículo invisível, deu as dicas lá de criar um currículo, ter um LinkedIn, conseguir mostrar para o recrutador que existem habilidades socioemocionais ali. Da mesma forma, deu dicas aí para descrição de vagas flexíveis, situações que oportunizem que esse match seja facilitado. Francine, se você pudesse dar a tua última frase, teu último encantamento aí às pessoas que estão procurando emprego, um empurrão aí para que elas achem as suas melhores oportunidades, da mesma forma para os recrutadores, para as empresas que estão aí, luta, né, por ter uma pressão gigantesca de estar procurando os melhores currículos, ter um orçamento apertado para conseguir esses profissionais. Então, a palavra é toda sua, Francine. Então, o que eu vejo assim como ponto-chave disso tudo? Estar sempre atento ao que o mercado está... como o mercado de trabalho ele está se desenvolvendo. A forma que se trabalhava com recrutamento em 2015 é diferente do que foi em 2020, a gente está em 2026 e é completamente diferente do que foi até então. Então, as coisas, nos últimos 10 anos, tudo mudou muito. E o que faz de um bom profissional de RH, que faz ele seguir no mercado e ele seguir sendo bom? Atualização. E essa atualização a gente não está falando de grandes cursos, a gente não está falando de grandes investimentos, a gente está falando de onde que eu busco informação sobre a minha área. LinkedIn, portais, estar em contato com outras pessoas, um congresso, eventos de RH. É aí que a gente aprende, é olhar quem está fazendo, quem está buscando para aprender também. E assim, conhecimento é um negócio que a gente compartilha, né? Quanto mais você joga para frente, mais ele evolui e mais as ideias vão surgindo. Então, assim, eu tenho comigo, né? O LinkedIn é uma ferramenta que me ajuda muito enquanto pessoa e enquanto profissional, porque lá eu coloco a minha ideia e eu tô sempre aberta à discussão. Então, eu coloco uma ideia, a pessoa me traz outra e assim a gente vai acrescentando. E é uma discussão sempre saudável, pelo menos, né, no meu perfil eu tento manter dessa forma. Então, você sempre tá discutindo a tua área, nunca ficar preso. Muito recente, uma pessoa comentou comigo assim... A gente estava falando do recrutamento tech e a gente sabe que é algo completamente diferente das outras áreas, né? Assim como recrutamento para marketing é diferente, para área de direito, para banco é completamente diferente. E essa pessoa falou o seguinte para mim: quem recruta para tech recruta para qualquer, ou melhor, quem recruta para qualquer área pode recrutar para tech. E eu vou dizer que não, porque é uma área muito específica e se alguém chegar falando, eu preciso não é raro a gente ver, preciso de um desenvolvedor Java. Eu sei que ele vai estar falando normalmente de um back-end, mas eu já fui a pessoa que entregou vários JavaScript antes de aprender o que eu fazia. O que eu faço hoje. Então, é você saber no detalhe. E esse detalhe é o que te faz diferente. Então, ou você se adequa e você entende do mercado, ou você tá fora. Então, eu acho que isso, pro profissional de RH e pra qualquer outra área, né? Mas muito profissional de RH, para manter a tua credibilidade e o teu conhecimento em dia, é estudando pessoas, estudando métodos,
estudando. Conhecimento é algo que vai te manter no mercado. Estudar e replicar e multiplicar esse conhecimento é a forma da gente aí estar sempre antenado, conhecendo as coisas. Francine Tomás, muitíssimo agradecido pela sua participação. A experiência gigantesca, ela é founder da Conecta Capital Humano. Muito obrigado, Francine. Ótimos insights nesse nosso momento grandioso, gigantesco, enorme. O Brasil agradece enormemente aí a sua participação. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição. O meu LinkedIn, quem quiser seguir, é bem fácil ali, meu nome e sobrenome, né? Me busca lá e me segue. Estou sempre trazendo conteúdos novos e gerando um burburinho lá no LinkedIn para fazer a galera discutir um pouco e sair da caixa. Legal, Francine. Bom...